pode ter dúvida de qualquer outra pessoa ou de qualquer outro amor, mas do amor de Deus realmente você não pode ter dúvida, porque não tem como ter dúvidas do amor de Deus. De fato, Cristo nos ama tanto ao ponto de nos dar o seu precioso Filho, o Senhor Jesus, que veio a esta terra, meu prezado amigo ouvinte, para morrer pelos meus pecados, para morrer pelos seus pecados, para morrer pelos nossos pecados. Afinal de contas, todos somos pecadores. A Bíblia mostra essa realidade no livro de Romanos, capítulo 3. Se você tem Bíblia na sua casa, abra em Romanos, leia aí o livro de Romanos, especialmente o capítulo 3, e veja qual a visão que Deus tem da raça humana, dos seres humanos. Todos estão encerrados debaixo do pecado, tanto judeus como gregos, todos encerrados debaixo do pecado. Por isso, precisamos de Jesus Cristo. Precisamos de alguém que se compadeça de nós e que pague o preço que é infinito também pelos nossos pecados. E o Senhor Jesus é essa pessoa. Deus, portanto, de fato amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, a Bíblia diz, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem musicada que você acabou de ouvir aqui no nosso programa. São 7h33, daqui a pouquinho o pastor Paulo vai chegar com a mensagem da Palavra de Deus. Um abraço para os nossos irmãos acompanhando a programação através da internet. Um abraço forte para os nossos amados aqui que estão em contato conosco. Deixe-me ver quem está por aqui. Irmão João Paulo, missionário João Paulo, juntamente com a sua família, lá em Pesqueira, Pernambuco.
acompanhando a nossa programação. Um abraço, querido João Paulo, satisfação em saber que o amado está aí acompanhando esta programação na manhã de hoje. E ontem também, né? Ele também ontem saudou aqui os ouvintes. E ele diz: bom dia na presença de Jesus. Também a irmã Cleide. Irmã Cleide, faz tempo que a gente não vê a senhora por aqui. Prazer, minha irmã, em tê-la por aqui novamente. Ela está acompanhando lá, creio eu, em Parnamirim. E um abraço aí forte para o nosso querido irmão Aguinaldo, se ele estiver ouvindo aí a programação Seguindo a Cristo, nesta manhã maravilhosa de quinta-feira, 26, hoje, 26 de outubro. Está acabando o mês de outubro. Está acabando, na verdade, o ano, né? Outubro já. E louvado seja Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado a atravessar mais este ano. Então, são esses os irmãos que estão acompanhando essa programação nesta manhã de quinta-feira. Lembrando aos amados irmãos que hoje, quinta-feira, é o dia em que nós nos reunimos para adorar a Deus e proclamar a palavra de Deus ali na Lagoa do Bonfim, certo? Então você que mora em Bonfim é convidado a chegar e participar conosco dessa programação que começa pontualmente às 19 horas ali na Lagoa do Bonfim. Você que mora em Bonfim ou aos arredores de Bonfim é convidado a chegar aí depois da adutora um pouquinho. Você vai ver a nossa igreja, está bastante iluminado lá, e você vai ver logo do lado esquerdo, convidado a adorar o Senhor justamente conosco. Já são 7h35, nós vamos neste instante convidar você a abrir as Escrituras e a memorizar conosco mais uma vez o livro de Provérbios. Nós temos memorizado Provérbios ao longo desses anos aqui no programa Seguindo a Cristo. O quadro estava desativado, mas nós estamos aí memorizando a palavra de Deus e queremos convidá-lo a abrir em Provérbios 19, onde nós estamos memorizando mais um texto das Sagradas Escrituras. Provérbios de Salomão no ar. Provérbios de Salomão. O versículo de Provérbios que nós estamos memorizando juntos durante essa semana é Provérbios capítulo 19 e versículo 1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Já decorou? Ainda não? Então vamos memorizar junto, né? Provérbios 19, 1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Provérbios 19, 1. Esta é a boa nova, este é o conselho de Deus para você memorizar durante esta semana. Provérbios de Salomão. Trazendo lições práticas para a aplicação do nosso dia a dia. Um bom dia aos irmãos que estão ouvindo através da FM Esperança. Queremos incentivar você que está ouvindo o programa Seguindo a Cristo a se tornar um cooperador conosco na divulgação da nossa rádio web, que se mantém 24 horas por dia no ar, transmitindo a palavra de Deus. São muitos pregadores batistas que estão aí anunciando a Cristo através dos ministérios de pregação, de gravações nas suas igrejas, e fica no ar o dia inteiro, né? Mensagens bíblicas cantadas e também pregadas. Você pode fazer isso divulgando o nosso link nas suas redes sociais, para que outras pessoas possam, por sua vez, conhecer este trabalho. sonore.com/FM Esperança. sonore.com/FM Esperança. Sonore com 2 N's, tá bom? Bom dia, irmã Cícera Arruda, ouvindo nossa programação na Rua da Linha, São José de Mipibu. Deus abençoe, irmã Cícera, e também toda a sua família. Dá um abraço aí na garotada, tá bom? Andriele, Anne, Afonso e Andresa, que são os seus filhos, e joias preciosas, né? Salomão. Que Deus colocou nas suas vidas. A herança do Senhor, a Bíblia diz, são os filhos. São 7h38, nós vamos mais uma vez adorar ao Senhor com hino de louvor, e em seguida nós iremos ouvir a mensagem da palavra de Deus. O título do hino é Vamos Confiar.
Que a graça do nosso Deus nessa manhã esteja em nossos corações e que sejamos sacrifícios vivos no altar do nosso Deus. Nessa manhã queremos continuar no livro de João e estamos no capítulo 6 de João, onde nós vimos ontem o milagre dos pães e dos peixes. Jesus mostrando mais uma vez quem é realmente a sua pessoa. E nesse texto de hoje que nós encontramos aqui, que vai de versículo 15 até versículo 21, Jesus mais uma vez mostra mais um sinal. João está mostrando para testificar realmente quem é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive esse é o quinto sinal ou milagre, como você queira pensar, que Jesus faz, e João faz isso para testificar acerca da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, como sendo ele realmente o próprio Filho de Deus, sendo ele o próprio Deus. E o primeiro sinal que você encontrou que Jesus fez foi em João capítulo 2, que foi então a transformação da água para o vinho, naquela ocasião da festa de casamento daquele homem. O segundo sinal que Jesus mostra, registrado aqui, está no final do capítulo 4, quando ele então cura o filho de um oficial naquela ocasião. E o terceiro você encontra no capítulo 5, quando Jesus aqui cura um paralítico que havia muito tempo deitado em uma cama. Então você vai para o final, começa aí aliás no capítulo 6, a multiplicação, o quarto, a multiplicação dos pães e também dos peixes. E no mesmo capítulo 6, você tem outro sinal que é dado aqui por João, porque o intuito, o propósito de João era realmente mostrar o poder do nosso Senhor Jesus Cristo como sendo ele o Messias, o Filho de Deus, né? Inclusive, João escreve isso lá no finalzinho, né? Capítulo 20, versículo 30 e 31, João descreve essa verdade, que o propósito dele era mostrar Jesus aí como sendo o Messias, o verdadeiro Deus, né? João capítulo 20, abre os seus livros lá e diz assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos no livro. Aí versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, os sinais que são registrados no livro do Evangelho de João, João tem esse propósito, tem essa finalidade de mostrar, de apresentar Jesus Cristo como Filho de Deus, como o Messias, como aquele que realmente tem autoridade sobre todas as coisas, né? Pelas quais nós podemos observar as curas, a multiplicação dos pães, podemos observar a transformação da água em vinho e ver também agora aqui o Senhor não alterando, mas indo de contrário aí, né? A gravidade. Jesus anda sobre o mar. E aqui nós temos uma mensagem, uma meditação importante para cada um de nós, depois que João está apresentando aqui realmente a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo como sendo aí o próprio Deus, o próprio Messias, através desses sinais. Então o texto que nós queremos continuar na nossa meditação, João capítulo 6, versículo 15 até versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: sabendo, pois, Jesus que estava para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte, né? E até a gente tem uma mensagem de graça aqui. Várias vezes nós encontramos nas Escrituras que Jesus, quando se retirava para o monte, geralmente era para passar uma boa parte do tempo orando, como nós encontramos registrados no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos. E quantas vezes nós encontramos Jesus à tarde orando, Jesus à noite orando, à madrugada orando, ao amanhecer orando. Então Jesus tinha realmente esse costume. Não sabemos aqui se realmente foi com este intuito, mas estamos vendo que ele retirou-se para o monte e foi sozinho,
deixando os discípulos depois daquele milagre que ele fez aqui da multiplicação dos pães com aquelas pessoas, e saiu então para orar naquela ocasião. Ou, no intuito aqui, como o próprio texto diz, para não ser proclamado rei como as pessoas estavam desejando aqui. Versículo 16 diz assim: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Verso 18 de João capítulo 6. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. E tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viera Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Há uma meditaçãozinha aqui dentro desse contexto em que Jesus agora está se aproximando daquele barco onde eles estavam atravessando, e no meio daquela caminhada de Jesus eles passaram a avistar, e até o outro evangelho disse: é um fantasma, é alguém, e aqui João está registrando a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e eles ficaram atemorizados, não é? E aqui nessa aplicação que a gente pode fazer, nessa questão de Jesus estar andando sobre o mar, e até me lembro também capítulo 2, não é? Mesmo Jesus estando presente naquela festa, mas os problemas estavam existindo naquela ocasião. Ou seja, mesmo a gente andando com o nosso Senhor Jesus Cristo, não impede a nossa vida de realmente passarmos por grande dificuldade ou problemas. E aqui a gente pode muito bem perceber e aplicar que no percurso da nossa vida cristã, nós passaremos por alguns ventos difíceis na nossa vida. Em algum momento do nosso viver, nós passaremos por um mar bravo, por uma situação indesejada, embora estando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os próprios discípulos aqui acabaram de estar com Jesus naquela multiplicação dos peixes, também dos pães, e agora Jesus se retirou para ir para o monte, e eles agora queriam passar para o outro lado de Cafarnaum, e agora se depara com Jesus, mas mesmo assim o vento estando rígido. Diz aqui o texto que eles ficaram atemorizados. E eu não acredito era pelo fato de ter visto Jesus andando sobre o mar, mas pelo fato de que a fragilidade humana, quando acontecem os problemas, logo eles ficam com temor. Agora, interessante que o temor verdadeiro ao nosso Deus seria necessário e é necessário para o nosso viver piedoso diante de Deus, como a própria palavra do Senhor realmente tem demonstrado, que aqueles que querem realmente viver segundo a vontade de Deus têm que ter uma vida piedosa. E tendo uma vida piedosa, com certeza irão passar por grandes dificuldades. E aqui nós podemos aplicar isso, né? No nosso cotidiano, na nossa carreira cristã, como o autor dos Hebreus tem demonstrado no capítulo 12, que nós temos um vento de nuvem, testemunho muito grande, mas desembaraçando todo o peso, todo o pecado que tenazmente nos assedia, eles corramos a carreira que está proposta para cada um de nós. Ou seja, quando nós temos Jesus Cristo até a volta, ou a gente realmente ir sem Ele voltar, nós passaremos por grandes dificuldades, e às vezes ficamos temerosos, né? Ficamos com medo, ficamos às vezes agitados, e muitas vezes não sabendo nem como tomar a decisão, como eu mostrei ontem. Na multiplicação dos pães e dos peixes, e algumas soluções foram sugeridas ao nosso Senhor Jesus Cristo, e uma delas é: olha, Senhor, despede essas pessoas, manda elas embora, elas vão pelas aldeias, elas chegam na cidade e vão comprar, e vão saciar sua fome. E muitas vezes nós passamos por grande dificuldade, e a nossa reação realmente é às vezes fugir, ficar com medo, mas essa não é a solução. A solução correta que nós podemos encontrar é essa que nós vimos até nos próprios milagres, né? No capítulo 2, quando faltou o vinho, né, a Maria não foi correr para o dono e dizer para ele: olha, faltou o vinho do teu casamento, agora o que é que tu vai fazer? Não, Maria correu para a pessoa correta. Quem? Jesus Cristo. Ela foi para Jesus Cristo, apresentou o problema, e Jesus Cristo então transformou a água em vinho. A cura do filho do oficial, ele não procurou um médico, ele sabia que Jesus estava na cidade, ele sabia que Jesus podia fazer aquilo, e ele correu imediatamente para Jesus
embora aquele homem sendo oficial, certamente ele tinha condições de levar ou trazer um médico à sua casa, mas ele foi a pessoa certa. Ele foi a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo levar o seu problema para que realmente fosse curado. Quando você olhar para o terceiro milagre, o terceiro sinal que é apresentado, que foi então o paralítico nada fez para que realmente Jesus pudesse curá-lo. Inclusive ele até conversou com Jesus e disse: Senhor, a água é agitada, as pessoas chegam primeiro do que eu e eu não consigo que alguém realmente me coloque dentro para ir. E Jesus então cura aquele homem. Levanta, toma a tua cama e anda. Na multiplicação dos pães, né, quiseram dar uma outra solução para aquele problema, mas Jesus estava lá tão presente, né? E André, pelo menos André, disse: Senhor, encontramos aqui 5 pães e 2 peixes, e agora o que é que a gente pode fazer? E até disse, pouca coisa para muitas pessoas. Filipe disse: Senhor, 200 denários, 200 dias de trabalho não é suficiente para a gente alimentar essas pessoas. Parece, aplicando para a gente está tão perto da solução, e às vezes nós queremos resolver da mesma forma que as pessoas que ainda não aceitaram Jesus Cristo fazem. Vão a lugares e a pessoas que não podem resolver, solucionar, ao invés de ir à pessoa certa, a pessoa que realmente pode solucionar, que é a pessoa que nós temos, Jesus Cristo. Então eles estavam no barco, indo para o outro lado de Cafarnaum. Os ventos se tornaram difíceis, e é exatamente isso que acontece na vida de muitas pessoas, de muitos crentes, né? Inclusive tem situações que a gente fica às vezes dizendo assim: será que realmente Deus está me querendo dizer alguma coisa, né? Não vou dizer o nome do santo, porque também não é nem daqui, né? Mas conheci uma pessoa que por perder o seu próprio filho, chegou até a duvidar da pessoa do nosso Deus, né? Que esse Deus que eu creio, esse Deus que eu acredito nele, como é que ele deixa o que eu gosto, o que eu amo, partir, morrer? Chega a situação na nossa vida que Deus às vezes aprova e ele traz para testar, como ele testou a fé dos seus discípulos anteriormente aqui. Às vezes no nosso caminhar, seja dentro do ministério, fora do ministério, dentro da igreja, fora da igreja, às vezes no nosso caminhar o vento fica muito temeroso, o barco balança demais, às vezes a vida fica sacudida de uma certa forma que a gente fica sem colocar os pés no chão, porque não encontramos chão. Mas nós temos a solução correta e a quem levar o nosso problema, no qual todos vocês sabem, eu sei também, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que nós devemos fazer é colocar em prática essa verdade. Então, quando os discípulos aqui estavam no barco, atravessando para o outro lado, indo para o outro lado de Cafarnaum, no meio veio então esses ventos, os barcos começaram a se empolar-se, como diz o próprio texto aqui, e eles ficaram com medo, eles ficaram temerosos, eles ficaram agitados. E eu não entendo porque algum tempinho atrás eles tinham visto o que realmente Jesus havia acabado de fazer com a multiplicação dos pães, e não só com a multiplicação dos pães, mas eles já estavam vendo os sinais que Jesus fazia anteriormente, como eles estavam lá no casamento, porque no casamento Jesus disse: eu vou levar os meus discípulos. Está lá no capítulo 2. E ele leva também os discípulos. Ele foi convidado pessoalmente, mas ele disse: eu vou levar meus discípulos. E levou. Certamente na cura do filho do oficial, os discípulos estavam presentes, do paralítico, dos pães, como nós vimos ontem, e ainda ficaram temerosos, né? Vendo toda aquela situação, ficaram possuídos de medo, e certamente Jesus aparece naquela ocasião, né? Versículo 20 do capítulo 6, mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado se receberam, e logo o barco chegou ao outro lado. Jesus, quando está presente em nossas vidas, eu não tenho dúvida, eu não tenho nem sequer resquício de dúvida de que, estando com Jesus, posso até passar por dificuldade e problema, mas certamente estarei no lugar certo. Certamente estarei com a pessoa certa, alguém que pode então solucionar aquela situação pela qual
é indesejada na minha vida, que eu não tenho dúvida que enquanto nós estamos vivos, nós iremos passar. E aqui, mais uma vez, Jesus mostra o seu poder, né, de andar sobre as águas, contrariando a lei de quê? Da física, né? Porque Jesus, ele é o criador da natureza. Você vê isso no primeiro capítulo de João. João faz menção dessa verdade quando no versículo, vou começar com o versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus contraria a dinâmica da física, andando sobre o mar, porque ele é o Deus criador de todas as coisas. E aí então, os discípulos, quando viram Jesus andando sobre o mar, Jesus se apresentou, e a expressão aqui é o contrário, né? Aliás, ele disse, sou eu. É uma expressão que Jesus usa muito, eu sou, e você vai ver isso no capítulo de João, e não só nesse capítulo 6 de João, mas a expressão eu sou, que era exatamente aquele de sou eu, a expressão eu sou era exatamente aquela expressão que foi usada lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus ali se deparou, ou Moisés se deparou com Deus, e naquela ocasião, aproximando-se dele, ele pediu para tirar as sandálias, porque a terra era santa, e a sarça falou, né, com Moisés, dando-lhe a ordem para ir a Faraó e libertar aquele povo que estava em sofrimento, como o Senhor havia visto. E então Moisés disse, então, quando eu chegar lá, eu vou dizer quem me mandou. E Jesus disse, e Deus disse, diz lá, eu sou, te mandou. E essa mesma expressão Jesus usou em relação a ele, por isso que os judeus então queriam matá-lo, queriam prendê-lo, queriam persegui-lo, odiavam, porque a mesma expressão é usada na sua pessoa, porque de fato João prova que Jesus é o Messias, o Deus criador de todas as coisas, pelo qual nós devemos crer nessa verdade, assim como os judeus e todo aquele que existia naquela época e todas as pessoas que existem hoje. Então ele usa essa expressão sou eu, contrário de eu sou, como é mencionado não só no capítulo 6, mas você vai encontrar em João aqui diversas vezes Jesus mostrando que eu sou Deus. E quem crê em mim, veja o que ele diz aqui, começando com o capítulo 8, sobre essa expressão, capítulo 8, e você vai para o verso 12, quando nesse verso 12, Jesus de novo lhe falava Jesus dizendo, eu sou Deus, e aqui diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Não só ele usa essa expressão aqui, como ele continua no capítulo 10, versículo 7 e versículo 9, usando essa mesma expressão, quando diz assim, 10 João, versículo 7. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Continua, versículo 9, ele diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Versículo 11, Jesus diz, eu sou o bom pastor. Versículo 14, ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Então várias vezes Jesus usa essa expressão, mostrando quem ele é, pelo fato de que ele estava ali com os seus discípulos, né? Mostrando o seu poder sobre a natureza, para que eles pudessem verdadeiramente crer na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 11 de João, versículo 25, ele usa essa mesma expressão, versículo 25, disse Jesus, eu sou, e aqui ele diz a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, ele diz, viverá. Mesma expressão, João 14, versículo 6, e esse texto aqui vocês conhecem decorado, quase todo crente sabe. Respondeu Jesus, eu sou
o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda, capítulo 15, versículo 1 e versículo 5, ele usa essa mesma expressão dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Voltando para o capítulo 6, Jesus andando sobre o mar agitado, os discípulos temerosos. Jesus se apresenta: olha, sou eu que estou andando sobre o mar. E quando nós podemos perceber, irmãos, verdadeiramente com quem nós andamos, com quem nós estamos, quem mora dentro de nós, somos frágeis, somos falhos, mas o temor deveria diminuir por entender que quem está conosco é maior do que os ventos rijos, é maior do que a minha dificuldade, é maior do que o meu problema, é maior do que qualquer coisa que possa existir na face da terra. O que é impossível para o homem é possível para Deus, seja dentro do ministério, seja como crente na igreja, seja como diácono, seja como marido, como esposa, como filho. Deus, eu sou. E quando esse eu sou realmente está vivendo, ou nós estamos vivendo aquilo que realmente Ele quer, eu não tenho dúvida que o barco vai chegar do outro lado mais depressa. Que é até uma outra coisa que a gente precisa até estudar, né? Porque diz aqui no versículo 20, João capítulo 6, mas Jesus diz: sou eu, não tem mais. Então eles, de bom grado, o receberam e diz: e logo o barco chegou no seu destino. Aí nós não sabemos realmente se foi um outro milagre, né, de chegar tão depressa, ou eles ficaram sem medo e o barco foi continuamente andando sem problema nenhum e chegaram do outro lado. Mas o que importa aqui? O que importa é que Jesus, contrariando a lei da física, né, esse sinal pelo qual João está mostrando para testificar quem é Jesus. E como nós vimos no capítulo 20, versículo 30 e versículo 31, João disse: tem muitos sinais que não foram registrados, mas esses que foram registrados, eles têm o intuito de mostrar quem é Jesus, o Messias, o Salvador do mundo, o Deus Criador de todas as coisas, pelo qual um dia você tomou a decisão em conhecê-lo, como eu fiz no dia 27 de fevereiro de 1977, reconhecendo que eu era frágil e ia para o inferno, os meus ventos estavam muito rijos e eu precisava ser acalmado pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E naquela ocasião, 9 horas da manhã, os meus olhos se abriram como uma lupa. Agora eu estava vendo o mundo pela perspectiva de um Deus pelo qual tornou aquele sinal evidente na minha vida, me salvando, recebendo a minha pessoa como seu filho. Milagre que se tornará o maior milagre dos quais já foram feitos nas Escrituras, é o milagre da salvação. Hoje pela manhã, eu não tenho dúvida que a sua vida, os ventos estão rijos, a tempestade está grande e talvez o tempo escuro você não consiga ver a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo como aqui estava acontecendo, né? E talvez seja a razão pelo fato deles pensarem que era um fantasma, porque estava escuro. E aí, de repente, se clareia tudo quando Jesus aparece no barco. Ele diz: sou eu sou Jesus, o Messias, eu sou o Criador de todas as coisas. E quando Jesus entrou no barco, então logo chegaram à beira da praia. Quando Jesus está realmente presente na nossa vida, assim como estava presente no casamento. Estava o problema lá, mas Jesus presente solucionou. Quando Jesus está presente na nossa vida, ou meu irmão, meu colega de ministério, quando Jesus está presente em nosso viver, o barco chega mais rápido e com mais facilidade e sem temor do outro lado. Eu espero que você possa entender. Eu espero que o Deus que nós cremos possa ter falado ao seu coração de que, mesmo os ventos estando rijos, difíceis, mas Jesus é a solução. Jesus é o eu sou, é Deus, que contraria qualquer situação,
para satisfazer a sua vontade, obedecendo ao próprio Pai, servindo a cada um de nós como Ele realmente tem feito. Nessa manhã, Jesus, mais uma vez, faz um sinal, e Pedro e João registram para testemunhar quem é Jesus. Jesus é, eu sou, o nosso Deus, pelo qual está em cada um de nós. Que Deus nos abençoe nessa manhã. E nós vamos ficando por aqui com essa edição de hoje do programa Seguindo a Cristo. O recado foi passado para você. Esperamos que você possa, nessa manhã, digerir tudo aquilo que você ouviu e pensar seriamente sobre o propósito de Deus para a sua vida. Agora são 8h07. Voltaremos amanhã, sexta-feira, com o último programa da semana, se assim o nosso Deus nos permitir, com mais uma edição do programa Seguindo.